Boa noite. Está começando pelo Sistema Público de Comunicação do Acre, transmitido para as 22 cidades do estado, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos estar conversando com o Procurador de Justiça Cosmo Lima de Souza. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo e eu começo te perguntando. Você, Procurador de Justiça, um homem que trabalha com as leis, que trabalha com o direito, eu te pergunto, o direito segue os homens ou os homens é que seguem o direito? Eu diria que o direito é uma pista de mão dupla, segue os homens e os homens seguem o direito. Há uma inter-relação entre o homem e o direito. Quando o direito não existe, o homem busca o direito. Quando ele existe, o homem, ele tem que buscar o homem, ele tem que ser efetivado. Tem que se encontrar com o homem. E quando o homem busca o direito, essa busca pelo direito, ela pode ser traduzida como busca pela cidadania? O que é cidadania, Cosmo? Também. O direito é muito amplo. Uma das coisas que o direito faz é tornar efetiva a cidadania. Ou seja, no plano formal, nós temos a Constituição Federal, onde está prevista lá uma lista imensa de direitos, além das leis, né, inferiores, dos cidadãos, que têm de ser efetivados, têm de ser buscados no dia a dia para fazer com que o homem tenha acesso à cidadania. Ou seja, a um conjunto de condições de vida, de circunstâncias de existência que façam com que ele se sinta uma pessoa digna. Então, eu diria então que, resumindo, na verdade o homem, enquanto não tem os direitos, ele busca esses direitos, primeiramente no plano prático, antes da existência da lei, né? Mas quando esse direito está previsto em lei, ele tem que obrigatoriamente ser efetivado. Então, para que alguém possa bater no peito e dizer que tem cidadania, qual é o patamar mínimo que é necessário no plano formal para que essa pessoa se sinta cidadã? Fica difícil de falar para você sobre um percentual de cidadania, porque, no meu entendimento, cidadania é uma coisa muito, muito ampla, né? Mas eu entendo que uma pessoa, para poder sentir-se cidadã, ela precisa ter acesso a algumas coisas que são básicas, que são elementares. Eu começaria primeiro com o direito à educação, acesso ao conhecimento, acesso à cultura, acesso ao emprego, ao trabalho, de algum modo, para que ele possa ter, né, acesso à saúde, acesso à informação, acesso à diversão, acesso ao lazer, acesso a uma condição de vida num ambiente salubre, digamos, com ruas asfaltadas, calçadas, um sistema de esgoto, né? Enfim, eu diria que isso, se imaginarmos o cidadão na cidade, porque se formos para o Seringal, a gente já vai ter um conceito bem diferente, onde o asfalto não conta, mas o que conta é ter uma canoa com um remo ou com um motorzinho de polpa, ter como comprar um álcool para fazer um fogo, por exemplo, ter um sal, enfim, ter uma espingarda para atirar numa caça quando isso é para a sua subsistência, não para o comércio ilegal e criminoso. Enfim, o cidadão na floresta é uma coisa, o cidadão na cidade é outra, em face das obviedades que diferenciam, né, esses dois sistemas de vida, de existência. Você disse que o direito é uma via de mão dupla. Então, os homens perseguem o direito, enfim, para conseguir o seu status de cidadão. Mas os homens também dizem o direito. Enquanto uns correm atrás do seu direito, tem outros que dizem de quem que é o direito, de quem é e de quem não é. Como é que você vê a estrutura do judiciário brasileiro hoje, que são os homens que dizem o direito no nosso país? Bom, infelizmente, inclusive hoje está em discussão no país, é uma das grandes discussões, a reforma do Poder Judiciário, que é uma reforma que não há nenhum magistrado que discorde, todo mundo reconhece a necessidade que nós temos de fazer mudanças, né? Então, o acesso à justiça, ele evoluiu bastante, mas está muito aquém ainda do que deveria ser. Muita gente vive excluída, não tem acesso à justiça. E quando tem acesso à justiça, não tem acesso a uma justiça célere, uma justiça imediata. Porque realmente o sistema judiciário não está dando conta
da quantidade de causas e dá uma resposta à altura do que a sociedade precisa. Daí a grande discussão de reformar o Poder Judiciário. Para quê? Para que as pessoas tenham... A discussão básica é essa. Quer se reformar para quê? Para que o maior número possível de pessoas tenha acesso efetivo à justiça. Não é só poder ter acesso a um defensor público e poder entrar com uma ação, mas é poder entrar com essa ação e essa ação ser julgada com rapidez e com correção. O acesso à justiça, enfim, então, depende da celeridade do judiciário. E um dos pontos dessa reforma, da reforma do judiciário, é justamente o controle externo do judiciário. Você é a favor ou é contra esse controle externo? Absolutamente a favor. Acho que no nosso sistema político e no nosso regime de governo, nós não temos por que ter medo de controle, né? O Brasil é um país, uma república democrática, o nome república já diz, res pública, coisa pública, é um país de todos, onde todos são os donos do poder. Diz a Constituição, todo o poder emana do povo, não é isso? Então, se todo o poder emana do povo, as instituições, mesmo aquelas instituições que são compostas por cargos que não são eletivos, como é o caso do Poder Judiciário, do Ministério Público, você ingressa por concurso público, elas só servem a uma coisa, ao povo. Né? Então, falar-se de controle externo do Poder Judiciário significa dar ao povo também conhecimento, né, do que se passa no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas instituições que devem ser controladas. Nenhuma instituição no país tem que fugir do controle, tem que ter algum tipo de controle, um controle da sociedade, para que a sociedade saiba o que se passa nessas instituições que se destinam para elas. Se uma instituição não está atendendo a sua finalidade, ou está fazendo mal o seu trabalho, o povo que mantém essas instituições tem que ter acesso a alguma forma de controle. Para quê? Para que se cumpra o princípio constitucional da efetividade na administração pública. Justiça que não é efetiva não é justiça. Ministério Público não é efetivo não é Ministério Público. E aí ficam, então, nós não podemos correr o risco de termos instituições caras, porque é uma máquina cara. O Poder Judiciário é uma das máquinas caríssimas que existe nesse país. O Ministério Público é caríssimo. Tudo é muito caro. Democracia não é uma coisa barata, porque são instituições que se destinam basicamente à manutenção do regime democrático no país, de garantir o cumprimento da lei, não é isso? De garantir a efetividade dos direitos. Então, se a sociedade paga impostos, despende recursos, né, faz um sacrifício para que existam instituições que tornem efetivo esse Estado de Direito, essa sociedade tem o direito de ter acesso a conhecer o que se passa e a tentar corrigir, por meio de sistema de controles, as distorções que existem, não só no Poder Judiciário, mas no Poder Executivo, no Ministério Público, no Legislativo, no Tribunal de Contas, enfim, em todas as instituições do Estado. Como é que esse controle se daria na prática? Bom, na verdade, essa é uma questão realmente muito complexa. Como é que vai se criar um sistema de controle externo para o Poder Judiciário? Há diversas propostas que estão em discussão no Congresso Nacional e não se chegou ainda a uma definição exata acerca desse controle. Agora, o que acho que mais interessante com relação a esse tema é que nós saibamos por qual razão quer-se, nesse momento, criar um controle externo do Poder Judiciário. A gente lembra que recentemente o presidente assumiu o cargo de mandatário maior do Estado, o presidente Lula, e logo nos primeiros dias ele falou que tinha que se acabar com a caixa preta do Poder Judiciário, insinuando que no Judiciário tem coisas erradas e que não são levadas ao conhecimento público. Né? Que inclusive foi rebatido. Foi rebatido com veemência, naturalmente, pela classe, né, dos magistrados. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento, mas eu acho realmente a afirmação, uma afirmação bem fora da realidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem falhas? Tem, e qual é a instituição que não tem? Mas das instituições hoje do país, ele é ainda dos mais acreditados que existe. Então, você vê um caso ou outro, infelizmente escandaloso, de juiz corrupto, como foi o caso agora dessa Operação Anaconda, onde se verificou aquele caso lá do juiz do Rio de Janeiro. Né? Isso é amplamente divulgado na imprensa, um juiz envolvido até a alma num esquema pesadíssimo de corrupção. Mas essa é a regra no Poder Judiciário? Não é essa não é a regra, essa é a exceção. Né? Então, lamentavelmente, o tribunal respectivo não teve ali, no meu entendimento, condições de tornar efetiva a punição dele, antes que isso viesse a público. Porque o correto é o quê? É o próprio poder
ter um sistema de controle tão eficiente que possa corrigir esse tipo de situação. O juiz corrupto, o tribunal tem que detectar quem é e tem que expulsá-lo do tribunal por meio do devido processo legal, naturalmente. E não deixar que um escândalo estoure e isso venha ser levado a público, colocando em xeque o nome de toda uma instituição crivada de pessoas de boa índole, qualificadas, que entram por intermédio de concursos públicos lícitos, que estão lá desenvolvendo uma missão importantíssima para o nosso país. Então, de repente, por conta de fatos isolados, cria-se, de uma hora para outra, toda uma cortina de fumaça e pintando-se o Poder Judiciário como se ele fosse uma coisa putrefata, e não é. Não é isso, não é assim. Então, realmente a questão é polêmica. Como é que se vai fazer? Quem é que vai controlar o Poder Judiciário? Isso não está definido. Fala-se de uma comissão interdisciplinar formada por advogados, por sociedade civil organizada, por membros das assembleias legislativas, etc., por membros dos tribunais, mas tudo isso é uma discussão ainda que, no meu entendimento, vai levar um certo tempo até se tornar uma coisa concreta. E o que acaba gerando uma suposta guerra entre instituições, porque membros do judiciário, quando são sujeitados a esse tipo de proposta, logo perguntam também, e quem vai controlar o Ministério Público? Mas veja bem, no caso do Ministério Público, se fala-se de reforma do Judiciário, fala-se em controle externo do Judiciário, não se fala em controle externo do Ministério Público. Não se fala tanto, mas fala-se também. Por quê? Porque o Ministério Público está sendo tratado também dentro dessa reforma do Poder Judiciário. E está lá o Ministério Público do Brasil inteiro mobilizado, lá se mobilizando para poder não perder aquelas garantias que já obteve à custa de muito sacrifício histórico até, né? E o Ministério Público não é, de modo algum, contrário ao controle externo. Aliás, existe o controle externo do Ministério Público é feito pela nossa legislação, pela Assembleia Legislativa, no caso do Ministério Público dos Estados. Só que isso não é efetivado. Nós temos o Tribunal de Contas, que também faz o controle externo, mas eu não sei assim, até que ponto vai esse controle que se discute. Por quê? Porque tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, no ato de julgar, no caso do Judiciário, no ato de acusar, de interpor ações e de fiscalizar a lei do Ministério Público, nós estamos sujeitos apenas à nossa consciência, à nossa convicção e ao cumprimento da lei. Então não existe nenhum tipo de controle que vai dizer o que um juiz tem que fazer ou como é que ele tem que decidir. Fala-se de controle em face, basicamente, das distorções que existem no interior desses poderes, quando vem a público, colocam em xeque toda aquela classe. Cosmo, você falou de Poder Judiciário, de Ministério Público, da instituição Ministério Público. Qual que é a diferença entre o Ministério Público e o Poder Judiciário? Porque parece que os dois estão tão juntos, tão perto sempre. Aparentemente sim, porque a gente atua muito junto do Poder Judiciário. Mas, na verdade, a coisa funciona assim, no nosso Estado. O Legislativo faz as leis, o Executivo executa as leis, cumpre as leis, dá efetividade, e o Poder Judiciário, ele julga aquele que não cumpre a lei. Ou seja, quando as pessoas têm conflitos e levam esses conflitos até o Poder Judiciário diz do lado de quem é que está a lei. O Judiciário diz de quem é o direito. Quem diz de quem é o direito é o juiz. O promotor não diz. O promotor atua ao lado do Poder Judiciário, junto do Poder Judiciário, no exercício de uma outra função, que não é julgar, que não é sentenciar, mas defender a ordem jurídica, ou seja, defender o sistema legal, a correta aplicação da lei, defender o regime democrático, que é uma atuação bastante política, né? Não é política partidária, é no outro sentido. O Ministério Público busca a efetividade dos direitos sociais e defende os direitos individuais indisponíveis, aqueles direitos que a pessoa realmente não pode abrir mão deles, como, por exemplo, o direito à vida. Então, a função do Ministério Público é bem diferente da função do Poder Judiciário, mas um não funciona sem o outro, é como se fossem vasos intercomunicantes, né? Então, você vê, o Ministério Público, por exemplo, está à frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente, buscando trazer condição de vida digna para as crianças e para os adolescentes, defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, defesa da cidadania, defesa do patrimônio público, combate à criminalidade, combate à corrupção, combate ao crime organizado, etc. Enfim, há uma série de direitos que precisam tornar-se efetivos. O Ministério Público é essa instituição, dotada de poder dentro do Estado, com uma série de prerrogativas e de garantias que tornam possível ele buscar, junto ao Poder Judiciário,
a efetividade desses direitos da sociedade. Cosmo, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Ideias da Aldeia vai estar de volta. Estamos de volta e continuamos batendo um papo com o Procurador de Justiça, Cosmo Lima. Cosmo, no bloco anterior nós conversávamos sobre o Ministério Público, a relação do Ministério Público com o Judiciário, e a gente sabe que o Ministério Público, enfim, a gente ficou sabendo que o Ministério Público é uma instituição diferente do Judiciário, que não faz parte, mas que trabalha junto. Então é uma instituição que é regida por princípios. Qual que é o espírito do Ministério Público? Eu diria que o grande espírito do Ministério Público, falando em termos de princípios, ele se manifesta no princípio da independência funcional, que é um princípio garantido pela Constituição, dentre tantos, né, para que ele possa bem executar a sua função. O que significa isso? Significa que o Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça, ou seja, um membro do Ministério Público, no exercício da sua função, ele só está obrigado a obedecer a duas ordens de valores, a lei e a sua consciência, a mais nada. Então, o promotor, o procurador, ele possui, garantido constitucionalmente, a independência funcional. Que significa, na prática, que para executar a sua função, para fazer cumprir a lei, para defender o direito da sociedade, ele não está subordinado a ninguém, só ao que determina a lei. Para que isso? Isso significa que com a efetividade desse princípio, evita-se que o interesse interfira na atuação do membro do Ministério Público. Então, diante de seja qual caso for, nenhum membro do Ministério Público está obrigado a ceder a qualquer tipo de pressão, seja interna, seja externa, seja da administração do Ministério Público, do chefe do Ministério Público, dos órgãos da administração, seja dos órgãos políticos que compõem o Estado, qualquer desses órgãos. Então, quando o promotor de justiça está agindo, ali está necessariamente, ou deve estar necessariamente, a vontade da lei e a convicção íntima do promotor, no sentido de cumprir essa lei. Ele não pode jamais, e não está cedendo a interesses de ninguém, de grupos ou de pessoas, mas atuando na defesa do interesse soberano, que é o interesse da sociedade. Você falou em pressão externa, e quando falava em pressão externa, se referia a órgãos governamentais, a órgãos de outros poderes. Mas a gente sabe também que a atuação do Ministério Público, ela recebe os refletores da mídia, que é considerada mais um poder paralelo. Qual é a relação ideal que o Ministério Público deve manter com a imprensa? Pois é, até diria que o Ministério Público e a imprensa são duas instituições no regime democrático fundamentais para a manutenção desse regime democrático. Né? Se não é possível nós imaginarmos o nosso regime democrático sem o Ministério Público defendendo a sociedade, porque é uma sociedade basicamente de hipossuficientes, de pessoas que não têm acesso à justiça, o Ministério Público torna isso efetivo também, junto com outros órgãos, como são as defensorias públicas e a advocacia como um todo. A imprensa também tem esse papel, né, de tornar efetiva a democracia, como levando a informação à sociedade. Por quê? Porque a imprensa tem o dever de informar, né, o poder de informar, o dever de informar, e a sociedade tem o direito de ser informada corretamente, de ser informada, inclusive, claro, também, do que o Ministério Público vem fazendo nesse sentido. Então, a relação do Ministério Público com a imprensa deve ser nesse sentido, uma relação de parceria. Não é uma relação de vaidade, de mera aparência, como às vezes pode parecer na aparição de um ou outro membro do Ministério Público. Eu mesmo tive uma experiência pessoal muito delicada, cerca de 5 anos atrás, quando me expus publicamente por conta de uma situação realmente de pressão externa, né? Uma pressão externa e interna, mas que dizia respeito à minha atuação funcional. Eu
tive de levar ao conhecimento da sociedade o que estava se passando. Por quê? Porque cheguei no meu limite da intolerância com relação ao meu sentimento de justiça. Não estava sendo feita a justiça que deveria ser feita naqueles casos em que eu atuei, e eu entendi que a sociedade tinha que tomar conhecimento daquilo. E foi uma experiência riquíssima. Naturalmente, hoje, talvez eu não agisse mais do mesmo modo, com aquele tamanho de exposição, porque a exposição excessiva é prejudicial, atrapalha muito a gente. No exercício da função, atrapalha a investigação, traz olhares muito negativos para você, né? Você afronta muitos interesses quando você fala, quando você se expõe, porque quem não fala pode até parecer por genial, mas quando você fala, você mostra suas fraquezas, você mostra seus erros, seus defeitos, você às vezes se excede e ofende as pessoas. Então, há uma necessidade de cautela da gente, necessária, na hora de nos expormos. Mas, tirando isso, eu não vejo como se possa fugir dessa relação de intimidade que tem que ter Ministério Público com imprensa. Não que o Ministério Público seja visto pela imprensa apenas como uma fonte de informação para atender o interesse daquele grupo que está mandando na imprensa. Tá? Mas uma imprensa livre, independente, que esteja realmente motivada, interessada em informar o que está se passando para a sociedade. E o promotor de justiça, o procurador de justiça, ao informar, e tem o dever de informar, não deve também se exceder para informar aquilo que ainda não investigou, que não está sendo apurado, ou acusar aquilo que ele não pôs no papel ainda, porque as pessoas ainda vão ter o direito à ampla defesa, um devido processo legal, junto ao Poder Judiciário. Mas, fundamental, a boa relação que deve ter Ministério Público e imprensa. Em virtude dessa sua experiência pessoal com a imprensa, em decorrência da tua atividade funcional, você se considera mais cauteloso hoje? Profundamente. Aliás, você não me vê na mídia. Não só porque também não estou na ordem do dia e não estou nem à frente de nenhum trabalho excepcional, né? Eu estou no cargo de procurador, que é um trabalho mais reservado, né? Mas, de qualquer modo, eu tenho evitado muito. Só vou para a imprensa quando realmente preciso dizer algo que é realmente de interesse relevante de ser, mas não tenho... E nem vejo também ninguém tendo esse comportamento no Ministério Público. Quando eu vejo as pessoas aparecendo, elas estão aparecendo falando de trabalho, falando do que estão fazendo. É claro que muitas vezes você fazer isso, você atinge interesses e fere suscetibilidades daquelas pessoas que estão sendo investigadas. Mas o Ministério Público não pode deixar de informar. A cautela, então, é uma virtude? Onde você acha que os homens encontram as virtudes? Poxa, essa pergunta é muito interessante, Diogo. Eu poderia dizer que o homem já nasce com algumas coisas inatas, né? Ele nasce e cresce já na infância você aprende a noção do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, né? O conceito de virtude é muito amplo, mas ele nasce da criação, da convivência social, e também por uma imposição social, né? Virtudes que você tem que ter para poder viver em sociedade. E aí entra também, aí volta a questão dos princípios, né? Porque as pessoas agem por princípios ou por interesses. Essas são as forças motrizes que movem as pessoas. Aquelas que agem por princípios, por mais que elas alcancem um resultado que não é positivo, elas sempre vão estar corretas, porque elas estão agindo com base em coisas elevadas, que são princípios. De retidão, de conduta, de honestidade, de imparcialidade, no caso da nossa função, do judiciário e tudo mais. Então, assim, enfim, eu não vejo como dissociar a noção de virtude, né, a uma coisa inata do ser humano, do homem. O homem é, por natureza, no meu entendimento, um ser virtuoso, um ser do bem, um ser bom, um ser que nasceu para ser feliz, para amar, para respeitar, para compartilhar, para ser solidário, para viver com alegria, para viver com amor, para trocar energia na convivência social e tudo mais. Cosmo, você disse que há homens que agem por interesse e outros por princípio. Você é uma pessoa de origem humilde, que, enfim, tem uma história de vida muito peculiar, muito bonita, e hoje, enfim, ocupa uma posição na sociedade privilegiada. Na tua trajetória, no teu caminho, você agiu por interesse, por princípios, ou pelas duas coisas em alguns momentos? Bom, você fala de humildade, né?
eu não costumo dizer que sou humilde, porque a humildade ela é uma virtude humilde. Quem disse ou quem se mostra, quem se autoproclama humilde já perdeu todo o valor dessa virtude. Eu fui criado com uma educação muito rigorosa. Eu aprendi muitas coisas muito cedo, em face da noção de retidão que tinham os meus avós e minha mãe, né, que éramos assim muito pobres, muito carentes, mas tínhamos muita dignidade na existência, sabe? A gente gostava de viver, de andar limpo, de andar aciado, de não mexer no que é alheio, né? De viver do seu sustento e tudo mais. Então, essa criação rigorosa fez com que eu, ao tomar consciência do que sou, ou seja, consciência de já me entender por gente, digamos assim, né? A partir desse momento, eu tenho assim uma lembrança de que sempre agi por princípios, sempre busquei incorporar na minha personalidade princípios, para poder considerar-me uma pessoa que age corretamente na sua vida. Falando em princípios, Cosmo, você numa entrevista concedida há 5 anos, aproximadamente, à revista Outras Palavras, dizia que vencer na vida era viver numa sociedade menos desigual. Você ainda acredita nisso? Acredito. Acredito que todas as pessoas que de algum modo elas são excluídas na sociedade, o que elas buscam é uma inclusão, ou seja, elas buscam uma igualdade no patamar mais elevado, naturalmente, ter acesso a condições melhores de vida. Eu venho de uma origem realmente bastante humilde, né, no sentido de não ter tido acesso a certas coisas, e sempre busquei isso, sempre busquei ter ascensão social, ou seja, sair daquela situação de pobreza para poder ter direito a um emprego, a um trabalho, né, para poder viver com maior qualidade de vida, tendo acesso realmente a bens e direitos que até então eu não teria tido condição de ter acesso se não tivesse sido beneficiado por essa possibilidade de ter acesso à escola pública e gratuita, por exemplo, que foi o que realmente foi o que me possibilitou chegar onde eu cheguei. Se eu não tivesse estudado, eu não teria jamais conseguido ser hoje procurador de justiça. Você acredita que qualquer um pode alcançar aquilo que almeja? Ou a mobilidade social ela tem um limite? Veja bem, infelizmente é exceção. O que a gente vê como regra hoje é a pessoa nascer numa situação de pobreza e, no máximo, conseguir melhorar um pouco de vida, mas envelhece ali, sabe, com dificuldade, sem acesso a muitas coisas que são direitos de todos, pelo menos no plano formal. Acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, à segurança, né? Enfim, as pessoas que você vê que tiveram uma ascensão social, e aí tem vários exemplos, mas são, diante do universo que nós somos, são exemplos, infelizmente, são exceções. É uma coisa que, na verdade, até me entristece. Por quê? Porque as pessoas que chegam lá acabam sendo até paradigmas para que as outras se espelhem e sigam. Mas o que eu quero dizer é que não é fácil seguir e chegar lá. É muito difícil. É preciso que nós tenhamos, para poder sair de uma situação de pobreza e alcançar uma situação de vida melhor, é preciso um tanto de força de vontade. É preciso primeiro acreditar que isso é possível, e é possível, mas não dá para acreditar que é possível e ficar de braço cruzado. Tem que sentar na cadeira, abrir os livros, estudar, aprender, acreditar que pode competir e correr atrás do seu grande objetivo de vida, que deve ser, naturalmente, né, a busca de uma condição melhor. Bom, Cosmo, é isso aí. Nós conversamos aqui sobre tantos assuntos: Ministério Público, acesso à justiça, moral, ética, princípios, sobre a sua história de vida. Foi um papo muito informativo, um papo muito interessante. Valeu, Diogo. E eu retribuo. Valeu, Cosmo. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos os telespectadores que ficaram com a gente. E o Ideias da Aldeia
vai ficando por aqui. Até a próxima.